Fala galera, ligado no Sou Mais História, beleza? Aqui quem tá falando é Neilton, aluno do terceiro ano C do ensino médio, e hoje vamos falar um pouco sobre história geral, um assunto de muita recorrência no Enem e vestibulares, que é renascimento comercial urbano. O que foi esse renascimento? Como começou? Os historiadores costumam relatar esse fenômeno no período da Idade Média, em que se caracteriza a crise do sistema feudal, em que houve um conjunto de mudanças que alterou totalmente as estruturas básicas desse sistema. Tais mudanças se intensificaram, sobretudo na Cruzada, em especial a Quarta Cruzada, que estimulou a reativação dos contatos comerciais entre o Oriente e o Ocidente, além de reabrir o mar Mediterrâneo. Os principais entrepostos europeus que receberam mercadorias oriundas do norte foram as cidades italianas, que, por sinal, foram grandes líderes do movimento cruzadista. Elas foram as principais beneficiárias devido à sua localização privilegiada, situada no litoral dos mares Mediterrâneo e Adriático. As rotas comerciais se voltaram para os mares Báltico e do Norte e para as regiões de Champagne e Flandres, onde se destacava a intensa comercialização de tecidos, derivados e onde eram realizados esse comércio. Bom, esse comércio era realizado em feiras, que eram locais de comércio próximo a abades e igrejas, que eram instituições religiosas. Elas situavam-se no cruzamento de rotas comerciais ou próximo a pequenas vilas fortificadas, também chamadas de burgo. Inicialmente elas eram temporárias, só que com o passar do tempo, observavam-se que o comércio era mais intenso e lucrativo em alguns lugares, que passaram a ser fixos, e, em contrapartida, os locais onde o comércio era menos intenso e lucrativo, elas passaram a ser evitadas e abandonadas. Em primeiro plano, as principais feiras localizavam-se na região de Champagne. Só que com a Guerra de 100 Anos e a Peste Negra, esse local passou a ter muita dificuldade e a sua ascensão econômica foi transferida para a cidade de Flanders, para a região de Flanders. O desenvolvimento comercial estimulou atividades financeiras e relações monetárias, uma vez que houve a valorização das moedas e dos metais preciosos junto à utilização de letras de intercâmbio, que eram títulos ao portador que autorizavam o pagamento de certas quantias. Isso favoreceu o desenvolvimento de bancos e instituições financeiras. Junto a isso, em meados do século XVII, surgiram as ligas, que eram instituições que organizavam o comércio regional, integrando as diversas cidades, controlando as rotas e dinamizando as relações sociais. A mais importante delas foi a Teutônica, que controlava a região norte. A intensa atividade comercial estimulou a concentração da população em ambientes urbanos, que cresceram em torno de pequenas vilas e foram chamados de burgueses, devido à associação das atividades comerciais e urbanas. Tal crescimento deveu-se, sobretudo, ao comércio e atividades alternativas, como artesanato e tecelagem. O dinamismo econômico e a diversidade de atividades, junto à expectativa de ascensão econômica e a liberdade das obrigações feudais, fez com que os servos se migrassem. É importante destacar também que as cidades sofriam domínios senhorais e deveriam pagar tributos à nobreza. Entretanto, a população, com o poder adquirido junto à riqueza acumulada, questionou esse domínio senhorial e buscou conquistar sua autonomia jurídica e econômica. Tal movimento ficou conhecido como movimento comunal. E havia duas maneiras de conseguir essa emancipação urbana. Seria por meio da compra ou de violentos conflitos, sendo formalizada por um documento conhecido como Carta de Franquia. As autônomas, as cidades poderiam estruturar seus governos, criar suas próprias leis e tributos, utilizando a manutenção. Em relação às instituições econômicas, as principais eram as corporações de mercadores e ofício, nas quais as primeiras foram chamadas de guildas, que eram associações de comerciantes responsáveis por controlar o comércio dentro do espaço urbano, controlando os preços e tributos. Haviam também oficinas artesanais, responsáveis pela produção e manutenção de produtos e mercadorias, com destaque para as oficinas de tecelões, sapateiros e marceneiros, que eram compostas por um mestre, um ou mais alunos e um jornaleiro, todos trabalhando remunerados